Capítulo 501. Depois de enviar o telegrama e limpar a mesa, o tubarão branco Hamilton relaxou completamente. Ele finalmente estava de bom humor e tinha a capacidade de pensar nos detalhes do que havia acontecido com ele. A primeira pergunta que surgiu em sua mente foi: e os seguranças lá fora? Ele se apoiou com as duas mãos e caminhou pesadamente até a porta. Quando abriu para dar uma olhada, descobriu que vários de seus homens estavam parados, instáveis, contando uns aos outros piadas envolvendo mulheres. A raiva de Hamilton subiu à sua cabeça, mas ele logo se acalmou. Os músculos de seu rosto se contraíram ligeiramente enquanto ele esmurava a porta aberta. Tum! Os seguranças ficaram assustados e instintivamente se viraram para olhar para a porta. Chefe! Chefe! Vendo quem estava fazendo o som, eles ficaram ali apressados e gaguejaram. Tubarão Branco respirou fundo e perguntou: vocês viram alguém entrar na minha sala? Sim, Lardeiro. Ele disse que havia uma situação lá embaixo. Os seguranças ficaram confusos com a pergunta: chefe, foi você quem o deixou entrar? Assim que terminaram de conversar, de repente pensaram em outras explicações e perguntaram: chefe, algo lá dentro foi roubado? A expressão de Hamilton afundou e ele balançou a cabeça. Não cochile, Tude. Ele recuou e fechou a porta, deixando os poucos seguranças perplexos enquanto trocavam olhares, suspeitando que seu chefe estivesse bêbado. Na sala, o alto e gordo Hamilton franziu a testa e começou a andar de um lado para outro. Lardeiro, Lardeiro, eles viram Lardeiro. Aquele cara, ele pode mudar para a aparência de outra pessoa? Como um colaborador que ajudou os piratas a vender seus saques e coletar informações, o tubarão branco Hamilton não era estranho a todos os tipos de rumores do mar. A primeira coisa que ele pensou foi o ex-almirante pirata Quilangos, que dizia ser capaz de se transformar em qualquer um. No entanto, ele rapidamente fez mais conexões. Pode não ser essa habilidade mística. Se for realmente próximo da descrição dos rumores, ilusões, pistas e manipulação mental podem fazer coisas semelhantes. Há algo errado. Aquele sujeito parecia refinado e gentil por fora, mas por dentro ele é louco e tem uma força terrível. Com a personalidade que exibiu, ele deveria ter me deixado inconsciente ou matado qualquer um que o tivesse visto, antes de caminhar até a porta e bater educadamente na porta. Se é para evitar criar uma grande comoção para não deixar muitas informações ou expor segredos relacionados à sua sequência, então ele poderia ter usado um método mais secreto, como escalar pela janela. Muito contraditório. Só há uma explicação para esta contradição. Ele estava fingindo. Ele estava disfarçando sua personalidade ou disfarçando sua força? Ou ambos? Ao pensar nisso, Hamilton parou de repente e juntou todos os detalhes. Esse cara é um novato. Sua loucura é um disfarce. Sua força é demonstrada ao confiar em algum item místico. Sim, deve ser isso. Isso pode explicar as contradições. Ele não subiu pelas paredes e entrou pela janela, porque ele é um Beyonder de baixa sequência, e não é bom nesses aspectos. O foco de seu item místico não está neste domínio. Para entrar com sucesso em meu quarto, ele estava disposto a abaixar a cabeça e me chamar de chefe porque estava confiando puramente no item místico. Ele não estava muito confiante sobre si mesmo e não tem orgulho e loucura suficientes. Ele agiu como um louco para igualar os efeitos do item místico de gerar horror nos outros. Ele criou pressão para pedir informações. Isso também pode explicar perfeitamente por que ele saiu assim. A razão pela qual ele veio me encontrar é porque ele obteve um item místico muito poderoso. Com sua ambição elevada, ele quer capturar e matar alguns piratas para fazer fortuna.
Quando soube que eu estava servindo o víbora de moeda de prata, Oder, e o oficial de inteligência do almirante de sangue, velho Kim, a ponto de se envolver com a rainha misteriosa, ele ficou assustado e com medo, então optou por sair depois de agir superficialmente. Ele não se atreveu a matar ninguém. Quanto mais Hamilton pensava, mais perto da verdade se sentia. Ele rapidamente configurou o radiotransceptor novamente e folheou as senhas e adicionou um telegrama para descrever de forma concisa suas teorias. Ele não acreditava que estava sendo perseguido por um caçador, porque tudo o que havia acontecido era resultado da ambição inflada de um jovem que simplesmente teve um encontro fortuito. Ele também deu as características correspondentes do alvo: loiros, olhos azuis, não loucos e até um pouco tímidos. Possui um item bastante poderoso que pode permitir que alguém mude sua aparência e crie ilusões. Em consideração à sensação de horror, é mais provável que seja verdadeiro. Ele é apenas um novato que não tem muita experiência. Ele é especialista em imitar uma aura poderosa com a ajuda do item. Ele sabe uma ou duas coisas sobre mim e não parece um forasteiro que está aqui no Porto da Mir pela primeira vez. Tap, tap, tap. Hamilton parou o dedo e recostou-se satisfeito, a cadeira rangendo sob seu peso. Os cantos de sua boca se curvaram um pouco, como se ele já tivesse visto o fim daquele bastardo agora há pouco. Não terminaria bem para um sujeito com uma sequência muito baixa, apesar de possuir um poderoso item místico no mar. Muitos tubarões gananciosos correriam em sua direção. Quando chegar a hora, não precisarei mais me preocupar com a exposição dos meus problemas. Reticências. Sob o céu noturno, o porto estava bastante silencioso. Depois de deixar o bar Peixe Voador e Vinho, Klein fez um desvio ao longe. Primeiro andou rapidamente antes de se mover lentamente, seu passo gradualmente se transformando em um passeio de tarde. Quando teve certeza de que ninguém o estava seguindo, trocou o rosto para German Sparrow enquanto passava pelas sombras. Ele enfiou a bainha da camisa nas calças. Ajeitou as costeletas e tirou os óculos de aros dourados, colocando-os na ponta do nariz. Isso lhe deu uma frieza apesar de sua aparência refinada. Ele começou a confiar nas estrelas para encontrar o caminho de volta para a Ágata Branca. Enquanto caminhava, ele soltou uma risada suave. Em meio ao vento frio, ele pensou vagarosamente: espero que o tubarão branco não seja tão tolo e seja capaz de ver as falhas que deixei para trás. A personalidade que ele criou esta noite era de um novo aventureiro que não tinha experiência e cometeu erros. E essa pessoa, por outro lado, sabia muito sobre o Porto da Mir e o tubarão branco. Ele tinha um item místico tentador nele que havia mexido com sua mente, deixando-o um pouco louco no fundo. A ideia inicial de Klein era que os piratas vagariam pelo oceano e até mesmo a marinha teria dificuldade em encontrá-los. Se pudesse obter informações mais precisas do tubarão branco, ele poderia, é claro, ir direto a eles. Se isso não funcionasse, sua identidade poderia ser usada como isca para atrair alguns piratas experientes a um local pré-determinado para completar a caçada inicial. Quando foi descoberto que Tubarão Branco poderia entrar em contato com o velho Kim, o oficial de inteligência do Almirante de Sangue, o plano de Klein foi concluído. A aquisição das senhas e do espectro de frequência permitiu-lhe monitorar a situação correspondente e captar o movimento do alvo. Então, interferindo na adivinhação de outros, ele poderia, no momento mais apropriado, usar a combinação de ter um item místico poderoso e ser um aventureiro fraco como isca, para capturar vários peixes grandes. Agora, o problema que tenho é que não tenho equipamento para monitorar suas comunicações. É basicamente impossível comprá-lo no mar. Vou ter que usar a identidade do mundo para conseguir que a senhorita
Justiça ou a senhorita mágica comprem um em Backlund. Receberei a entrega através de um ritual de sacrifício. Essa é a vantagem do clube de tarô. Com isso em mente, Klein suspirou. Vendo a ágata branca à vista, ele acelerou um pouco o passo e descobriu que a família de Donna e Cleves estavam voltando de outra rua. Cleves cumprimentou-o acenado com a cabeça. Assim como quando eles se conheceram oficialmente, ele disse em voz baixa: ouvi dizer que houve problemas na bar Peixe Voador e Vinho. Muito bem informado e bastante familiarizado com o Porto da Mir. Klein sorriu e respondeu: só ensinei uma lição a 2 ratos. As sobrancelhas de Cleves se contraíram ligeiramente, de repente sentindo que sua impressão de German Sparrow estava um pouco errada. Após sua observação e interação anteriores, ele sentiu que, embora esse jovem aventureiro fosse um pouco astuto, um pouco reservado e um pouco frio, ainda poderia ser considerado alguém que sorria, era educado e sabia quando avançar ou recuar. Mas agora, ele estava um pouco incerto. Ele sentiu que poderia haver uma chama oculta de loucura escondida nos recessos de seu coração. Nesse momento, o pai de Donna interrompeu: Senhor Cleves, quem é? Um colega, German Sparrow, apresentou Cleves de uma maneira muito simples. Com um sorriso educado, Klein estendeu a palma da mão direita. É uma honra conhecê-lo. No futuro, se você precisar de alguém e não conseguir encontrar Cleves e os outros, pode me considerar. Sem problemas. Espero que você seja tão forte e profissional quanto eles. O pai de Donna apertou a mão de Klein com aparente cordialidade e se apresentou: Urd Brent. Klein tinha acabado de soltar a mão quando sua percepção espiritual foi acionada. Ele sentiu que havia algo estranho dentro das caixas de presentes que os servos da filial estavam segurando. Ele silenciosamente ativou sua visão espiritual e descobriu que a caixa de presente continha tiras de carne curada. No entanto, a superfície da carne curada tinha cores muito ricas nas manchas vermelhas, brancas e pretas. Pareciam coisas do mundo espiritual. Têm a aura do mundo espiritual, mas são praticamente inofensivos. Essa iguaria é muito especial. Klein ficou surpreso. Percebendo seu olhar, o pai de Donna riu e disse: esta é uma especialidade do Porto da Mir. No centro da ilha existe um vulcão extinto. Existem algumas rachaduras nas cavernas subterrâneas circundantes, onde sopra um vento quente natural. A cura da carne permite que a carne ganhe um sabor maravilhoso e único. Pode ser usada como presente para amigos. Senhor Sparrow, se você quiser comprar, não é tarde demais. Sabor único? O sabor do mundo espiritual? Klein tinha uma ideia aproximada do que estava acontecendo. De acordo com as teorias do misticismo, o mundo espiritual se sobrepõe completamente à realidade sem interferir nela. Era preciso contar com a força de um Beyonder para abrir uma brecha, mas essa não era uma situação absoluta. Havia lugares no mundo em que o mundo espiritual era forte o suficiente para influenciar levemente a realidade. Nessas regiões, era muito fácil para os mortos se transformarem em fantasmas aquáticos, zumbis e coisas do gênero. Havia também uma possibilidade não trivial de que as residências nessas áreas tivessem atividade paranormal. Uma situação semelhante deveria ter ocorrido no interior das cavernas subterrâneas do Porto da Mir, mas não é grave e não causa nenhuma anormalidade, apenas dando um sabor único à carne curada. Não haveria problema se a pessoa não comesse muito disso de uma só vez. Klein respondeu com um sorriso. Não estou interessado em carne curada. Só neste momento ele finalmente confirmou que a carne curada que o barman lhe servira anteriormente era comum e nada de especial. Nesse momento, o garotinho, Denton, apontou para a lua no céu e disse: é tão vermelha. Sim.
Donna concordou com a cabeça. Muito vermelha? Klein olhou para cima e viu que a lua vermelha não estava diferente do normal. Porque o espírito de uma criança é relativamente puro, ele possui temporariamente certos poderes de visão espiritual depois de ser contaminado com a aura do mundo espiritual por comer tal carne curada? As crianças desta ilha estariam em uma situação semelhante? Esta pode ser a fonte do folclore do Porto da Mir. Klein observou por um momento e encontrou a resposta. O grupo voltou para o navio, subindo a passarela e chegando ao convés. Klein despediu-se deles e foi para a cabine da segunda classe. De repente, sua mente se agitou e ele mais uma vez ativou sua visão espiritual. Ele viu o enorme mensageiro esqueleto aparecer na frente dele e deixar cair uma carta.